Óleo de bebê, $3. E cada peça de plástico desbotada, esbranquiçada e oxidada do seu carro, cada painel, cada acabamento de porta, cada friso de para-choque torrado de sol, vai ficar melhor do que no dia em que você tirou o carro da concessionária. Não só mais limpo, não só mais brilhante por uma semana. Condicionado, nutrito de dentro para fora, com um acabamento que nenhuma garrafa de Armor All, em qualquer preço, em qualquer tamanho, jamais entregou de verdade. Armor All. De $8 a $12 por frasco, dependendo de onde você compra. O ingrediente que faz o trabalho mais importante no seu plástico custa 40 centavos para fabricar. Todo o resto que você pagou foi pela embalagem, pelo espaço na prateleira e por 63 anos de reconhecimento de marca, construídos em cima de um produto feito para falhar. Fica comigo, porque o que a Armor All realmente está passando no seu painel e o que isso faz com o plástico por baixo enquanto você acha que está protegendo é a parte que põe fim nessa relação. Você provavelmente já percebeu que o brilho da Armor All dura uns 4 dias, talvez uma semana se o carro ficar na garagem. Depois o painel volta a ficar opaco, os acabamentos tornam a acinzentar. Você passa de novo, compra outro frasco. Mesmo resultado, mesmo prazo, toda vez. E provavelmente achou que era assim mesmo que plástico automotivo funcionava, que ele precisava de produto o tempo todo para continuar bonito. Não é assim que plástico funciona, é assim que Armor All funciona. O brilho some em 4 a 6 dias, sempre, sem exceção. Isso não é um defeito do produto, isso é o produto. E o motivo de ele falhar sempre no mesmo prazo e de piorar seu plástico a cada aplicação é o que vem agora. O que realmente funciona é algo que eles nunca colocariam nesse frasco. Porque você compra no mercado por $3 e por esse preço, isso não vale nada para eles como negócio. Esse ingrediente está há décadas na seção de bebê, às vezes na de cozinha, às vezes na farmácia. Os profissionais de estética automotiva descobriram isso faz tempo. E o que eles passaram a usar é exatamente o que você provavelmente tinha debaixo da pia do banheiro desde que seus filhos eram pequenos. O dono de carro comum compra de 4 a 6 frascos de Armor All por ano. A $10 o frasco, isso dá $50 a $60 todo santo ano, por uma camada que oxida em 4 dias e deixa resíduo branco enfiado em cada vinco e fresta do interior. Em 10 anos, são $600, um produto que passou todo esse tempo piorando seu plástico devagar. Esse número sobe quando você usa no carro inteiro. Painel, portas, console central, frisos do para-choque, painéis plásticos externos da carroceria. Já vamos chegar lá. Primeiro, você precisa entender o que de fato andou pagando. A Armor All foi lançada em 1962. Isso dá 63 anos nas prateleiras. E em todo esse tempo, a principal reclamação dos consumidores nunca mudou. Painel pegajoso, pó branco nos vincos, brilho que some mais rápido a cada aplicação do que na anterior. Eles nunca responderam a essa reclamação. Nenhuma vez. Nem em 6 décadas. E o motivo de nunca terem respondido é que responder exigiria admitir o que o produto realmente é. Os principais ingredientes ativos do Armor All Original Protectant são compostos de silicone. O principal é a dimeticona. Pense nisso como uma camada de cera passada do lado de fora de um pote fechado. Ela fica na superfície, reflete a luz, parece proteção, mas nunca entra no pote, nunca toca o que está dentro. Só fica ali, em cima, dando aparência de um trabalho que não está fazendo. Isso é dimeticona. É isso que você vem esfregando no painel há anos, achando que estava indo para algum lugar útil. Existem 2 coisas completamente diferentes que você pode fazer com uma peça de plástico. Pode revestir ou pode condicionar. Não é a mesma coisa, não entrega o mesmo resultado. E uma delas vem destruindo o seu interior lentamente desde o primeiro frasco que você abriu. Revestir é rápido. Revestir reflete luz e fica bonito em foto. Revestir deixa a superfície lisa por 3 a 5 dias antes de começar a oxidar, ficar pegajosa e atrair toda a partícula de poeira solta dentro do carro. Condicionar é mais lento, não dá aquele brilho molhado e dramático, mas repõe o que o plástico realmente está perdendo, os compostos que a luz ultravioleta e o calor arrancam do material todos os dias. Quando isso vai embora, o plástico oxida. Quando o plástico oxida, fica acinzentado, quebradiço nas bordas e esbranquiçado sob o sol do verão. Condicionar devolve o que foi perdido. Revestir só cobre as evidências e ainda cobra $12 por isso. A química por trás disso é ainda mais destrutiva para o negócio deles do que a diferença de preço. Você confia na água da sua torneira? O governo e as empresas de saneamento estão deixando toxinas perigosas passarem. Estudos independentes revelam químicos que eles nem sequer testam. A sua saúde está nas suas mãos, não nas deles. Pare de pagar por água envenenada. O meu guia revela um método de R$5 para ter água 100% pura em casa. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo para garantir o seu exemplar agora.
E é isso que vem a seguir. Plástico não é um material morto. O plástico automotivo, principalmente os painéis de ABS e polipropileno no interior e no exterior do carro, está cheio de compostos químicos que o mantêm flexível, resistente à radiação ultravioleta e escuro. O calor puxa isso para fora. O sol puxa isso para fora. Toda vez que você estaciona num pátio quente ou roda no verão com os vidros fechados, uma pequena quantidade escapa pela superfície. Ao longo dos meses e dos anos, o plástico fica mais seco, mais poroso, mais quebradiço e mais claro. Aquele aspecto acinzentado e esbranquiçado que você já viu em frisos de para-choque de carros com mais de 10 anos, isso não é tinta desbotando. É plástico que perdeu o que foi feito para reter. Quando você passa Armor All, está fazendo uma coisa só. Está deixando uma película fina de silicone sobre aquela superfície porosa e ressecada. Por baixo, ela continua cinza. Os poros seguem abertos, vazios e secos. Só que agora estão tampados por uma camada de silicone, e a luz batendo nessa camada é o que você chama de brilho. 4 dias depois, às vezes menos, num carro que fica no sol direto, o silicone oxida. De transparente fica levemente opaco. Fica pegajoso. A poeira gruda. A aplicação seguinte de Armor All vai por cima dessa camada, e da anterior, e da outra antes dela. Depois de um ano usando Armor All com frequência, dá para ver acúmulo branco enfiado em cada emenda, cada sulco, cada linha texturizada do painel e dos forros de porta. Isso não é poeira da rua, é o seu produto, empilhado, oxidado, nunca absorvido, sem ir a lugar nenhum. O motivo de a versão barata funcionar melhor é algo que você já viu hoje na sua própria cozinha. Fica comigo, e eu vou te mostrar exatamente onde. Você já viu o que acontece quando alguém esfrega óleo mineral numa tábua de madeira seca? A madeira está esturricada e acinzentada. Os veios estão abertos. Você espalha o óleo com a palma da mão e a madeira escurece. O veio fecha. A cor volta como se sempre estivesse ali, só escondida. Isso não é revestimento. O óleo entrou na madeira. Ele repôs o que a madeira tinha perdido. Saturou os veios, assentou lá dentro, e a tábua fica escura e protegida por meses, porque o óleo está dentro dela, não por cima. Armor All não consegue fazer isso. Silicone não penetra uma superfície sólida, ele só reveste. Fica em cima do plástico do mesmo jeito que tinta brilhante fica do lado de fora de uma cerca. Pode até parecer bonito da rua, mas a madeira por baixo não recebeu nada. O segundo lugar em que você já viu isso é nas suas próprias mãos, numa manhã seca de inverno. Você sabe a diferença entre o hidratante que realmente absorve e aquele que fica na pele por 1 hora e sai na tela do celular. O que absorve entra. A pele puxa para dentro e em 20 minutos você nem percebe que ele esteve ali, exceto pelo fato de suas mãos não estarem mais rachadas. O que não absorve só cobre a superfície, deixa a mão escorregadia e na manhã seguinte sumiu sem deixar sinal. Armor All é o segundo tipo. Óleo de bebê, óleo mineral é o primeiro. O plástico absorve isso do mesmo jeito que a madeira seca absorve. Do mesmo jeito que a pele seca absorve. Ele entra e fica. E o que impede a maioria das pessoas de conseguir esse resultado é uma etapa logo no começo. Não é o ingrediente, não é a quantidade, não é em quais superfícies você aplica. É uma decisão tomada nos primeiros 60 segundos, antes de o óleo tocar no carro. Se errar, o óleo não penetra nada. A superfície fica só revestida em vez de tratada. O resultado parece mais ou menos em menos de uma semana. Se acertar, ele dura de 3 a 4 meses, sem uma única reaplicação. A maioria das pessoas que tenta isso erra justamente a primeira etapa. E essa etapa é a diferença entre um resultado com cara de carro novo e outro que já fica esbranquiçado nos sulcos até o fim de semana seguinte. Aqui está o que você vai precisar. E eu quero ser bem honesto com você em cada número. Óleo de bebê. Do comum. Sem fragrância, se você achar, mas fragrância é só um ingrediente cosmético. E o que importa é o óleo mineral, então isso não é crucial. Um frasco padrão de 16 onças custa de 2 a 3 dólares em qualquer mercado, farmácia ou loja de variedades. Fica na seção de bebê, às vezes na de cuidados com a pele. A marca da loja funciona exatamente igual ao Johnson's, mesmo ingrediente, rótulo diferente, e cerca de $1 de diferença no preço. Panos de microfibra. Você precisa de 2, um para limpar e outro para o óleo. Se não tiver nenhum, um pacote com 6 custa de 3 a 4 dólares. Mas você provavelmente já tem pelo menos um de lavar o carro ou limpar o banheiro. Álcool isopropílico, concentração de 70%. O frasco comum de farmácia. Custa menos de 2 dólares por 16 onças. Se você tem um kit de primeiros socorros em casa, provavelmente já tem isso. Um borrifador pequeno, de 8 onças ou menos.
Se você não tiver, custa $1 em qualquer loja de $1. Quase com certeza existe um agora mesmo em algum armário de limpeza da sua casa. É isso. Menos de $10 no total se você não tiver absolutamente nada dessa lista. Menos de $4 se já tiver panos de microfibra. Compare isso com a última vez em que você ficou diante da prateleira da loja de autopeças e pegou um frasco de Armor All sem pensar. Você não vai precisar comprar nada de novo por pelo menos um ano. Aqui está a única coisa que a maioria das pessoas faz errado. Elas aplicam óleo de bebê direto numa superfície que ainda tem resíduo de Armor All, ou acúmulo de silicone, ou poeira e sujeira seladas sob 2 anos de camadas de produto. E o que acontece é exatamente o que você esperaria se tentasse empurrar água por um ralo entupido. O óleo não consegue penetrar. Fica por cima da velha barreira de silicone e reflete luz por alguns dias exatamente como o Armor All faria. Aí você acha que o método do óleo de bebê falhou. Não falhou? Você bloqueou a porta antes de tentar passar por ela. A solução leva 4 minutos e é a etapa da qual todo o resto depende. Misture álcool isopropílico e água no borrifador. Metade de cada. Se quiser ser exato, 7 partes de água para 3 de álcool, mais ou menos a proporção de uma caneca cheia de café com uma boa dose de vodka. Essa é a sua solução de limpeza. Ela dissolve o silicone, solta resíduos de produto antigo, reabre a superfície do plástico. Passo 1. Pegue o primeiro pano de microfibra. Borrife a solução de álcool no pano, não direto na superfície. Isso dá controle. Limpe cada painel que pretende tratar com pressão firme e uniforme. Trabalhe em linhas retas, da esquerda para a direita. Você está dissolvendo a camada antiga de silicone e removendo-a da superfície, em vez de só espalhar. Se houver acúmulo branco pesado nas frestas, aquele resíduo grosso, encerado, parado nos sulcos do painel ou do acabamento das portas, borrife a solução direto na fresta. Deixe agir por 30 segundos e esfregue com a ponta do pano dobrado. Você vai ver o resíduo soltar e sair no pano. O painel vai parecer pior por um instante antes de melhorar. Opaco, quase esbranquiçado. É assim mesmo. A camada de silicone saiu e o que você está vendo é o plástico cru por baixo. Continue. Faça um painel de cada vez. Não limpe metade de um painel e siga adiante. Cada centímetro da superfície precisa estar livre de produto antes de receber o óleo. Deixe secar por completo. É aqui que a maioria das pessoas apressadas perde o resultado. O álcool isopropílico evapora rápido, de 2 a 3 minutos por painel em temperatura ambiente. Mas, se você passar para o óleo antes de a superfície secar totalmente, vai selar vapor de álcool sob o óleo e o acabamento ficará turvo, irregular e errado. Encoste a palma da mão no painel limpo. Se estiver frio, a superfície ainda está secando, o álcool ainda evapora e puxa calor do plástico nesse processo. Se estiver neutro, na mesma temperatura do ar, está pronto. Antes disso, não. Quando estiver neutro, a superfície estará exposta, limpa, seca e aberta. Aí sim o óleo tem para onde ir. Passo 2. Coloque uma pequena quantidade de óleo infantil no segundo pano de microfibra limpo. O pano deve ficar úmido, não encharcado. Algo como o equivalente a uma moeda de 20 centavos em óleo. Um pouco menos do que o seu instinto diria. Dá para pôr mais. Não dá para tirar o que já foi absorvido. Trabalhe o óleo na superfície com movimentos circulares pequenos. O mesmo movimento que você faria para aplicar condicionador no couro. Pressão firme. Você não está só passando o pano, está empurrando o óleo para dentro dos poros do plástico. Pense na diferença entre passar manteiga na torrada e pressionar manteiga no pano. Quando espalha, ela fica por cima. Quando pressiona, ela entra. É esse o movimento. Termine um painel inteiro antes de ir para o próximo. Você vai ver a cor mudar enquanto trabalha. O plástico cinza e desbotado escurecendo. A superfície opaca e oxidada ficando rica e uniforme. Isso não é brilho superficial. É o plástico absorvendo o óleo e recuperando a profundidade da cor, porque os poros que estavam vazios já não estão mais. O que vem agora é a etapa que quase todo mundo pula. É a única que torna permanente tudo o que veio antes. Preste muita atenção. Depois de trabalhar o óleo em cada painel, espere de 5 a 8 minutos antes de tocar nele de novo. Marque no cronômetro. O óleo ainda está se movendo, o plástico ainda está puxando ele para dentro. Quanto mais fundo ele absorve, mais tempo o resultado dura. Se você lustrar o excesso logo após aplicar, remove óleo que ainda não teve tempo de penetrar. O resultado fica raso e some mais rápido do que deveria. Se deixar agir, o plástico puxa tudo o que consegue reter, e só o excesso não absorvido fica na superfície quando o tempo acabar. De 5 a 8 minutos, não de 5 a 8 segundos, em cada painel. Depois da espera, pegue uma parte seca do pano e ilustre o óleo que restar na superfície. Desta vez, com pressão leve. Linhas retas em vez de círculos.
Você está removendo apenas o que o plástico não conseguiu absorver. A película fina que não entrou. O que fica é plástico condicionado, escuro, uniforme e consistente, sem brilho molhado, sem aparência artificial, só a cor profunda e natural que o plástico tinha quando era novo e estava cheio do que deveria reter. Passo 3. Faça a checagem antes de seguir. Pressione a ponta do dedo indicador sobre o painel e arraste devagar por uns 7 a 10 centímetros de superfície. Se sentir resistência, um leve atrito na textura, o óleo foi absorvido e a superfície está limpa e pronta. Se o dedo deslizar como se estivesse no vidro, ainda há excesso de óleo na superfície. Lustre de novo com a parte seca do pano. Trabalhe até sentir atrito. Quando sentir esse atrito, o painel está finalizado. Passe ao próximo. Vá sem pressa no painel. Nos painéis das portas, no console central, nos acabamentos das colunas A e B, na moldura plástica do quadro de instrumentos, em qualquer superfície interna de plástico rígido ou vinil. Depois, vá para a parte externa, se houver spoiler de para-choque desbotado, molduras dos arcos das rodas ou painéis plásticos sem pintura na parte baixa da carroceria. O processo do lado de fora é exatamente o mesmo. Só garanta que a superfície esteja seca antes de começar. Nada de sereno da manhã, nada de água de uma lavagem recente. Agora vamos aos números reais. Um frasco de Armor All rende cerca de 8 aplicações no interior completo antes de acabar. A $10 por frasco, isso dá $1,25 por tratamento. Você trata o carro a cada 3 ou 4 semanas, porque na prática o efeito não dura mais do que isso. Em um ano, isso dá de 15 a 17 aplicações, no mínimo de $15 a $20 por ano, só com o plástico interno. E isso em um carro. Um frasco de óleo de bebê de $3 rende mais aplicações do que você vai precisar em um ano inteiro para um carro. Você trata o carro a cada 3 ou 4 meses. Não a cada 3 ou 4 semanas, porque o óleo dura, o plástico segura. $3 por ano contra $20 por ano do Armor All. É uma diferença de $17 numa única categoria de produto para um único carro. Parece pouco até você somar a parte externa. Se você tem plástico sem pintura desbotado no para-choque, nos alargadores de roda ou nas saias laterais, o Armor All não foi feito para exposição externa prolongada. O silicone oxida sob UV direto em uma semana. Óleo de bebê no plástico externo sem pintura. Dura de 6 a 8 semanas por aplicação mesmo no sol direto, porque o óleo penetra o bastante no plástico para que a oxidação da superfície não o alcance, antes de ele já ter feito o trabalho. Um frasco de $3 cobre todo o plástico externo do carro por um ano inteiro, em intervalos de 2 meses. Compare isso com o restaurador de plásticos que a maioria compra para plástico externo desbotado. $15 a $25 o frasco. Mesma frequência de aplicação do Armor All, mesmo mecanismo à base de silicone, mesmo resultado temporário. Um carro. Parte interna e externa. Um ano. Você sai de $80 a $100 em produtos para cuidar dos plásticos para $3. Isso não é uma melhora pequena. Não é uma marca mais barata da mesma coisa. É uma categoria de produto totalmente diferente, fazendo um trabalho totalmente diferente por uma fração do preço. Em 5 anos, essa diferença chega perto de $500 para um carro. Ao longo de uma vida tendo carros sem assinatura, sem programa de fidelidade, sem versão reformulada a cada 2 anos, exigindo que você jogue fora o que tem e compre o frasco novo. Um frasco de óleo de bebê de $3 na prateleira da garagem, trocado uma vez por ano. Esse é o sistema inteiro. Agora, a parte honesta. Óleo de bebê, óleo mineral, é excelente para plástico rígido, acabamentos em ABS, painéis de polipropileno e vinil. Não é a solução certa para toda superfície nem para toda condição. Você precisa conhecer as exceções antes de começar. Se o painel já está rachando e abrindo, se a integridade da superfície já se perdeu e o plástico está descascando em partes, o óleo não vai reverter esse dano. Vai desacelerar rachaduras futuras e recuperar um pouco da cor, mas não preenche uma fratura física. Uma superfície nesse estado precisa de um composto de reparo para vinil, aplicado por um profissional antes que qualquer condicionamento faça sentido. Óleo de bebê no vidro é um problema sério, mancha, embaça e é extremamente difícil de remover por completo de um para-brisa. Nunca deixe o pano que você está usando nos painéis tocar qualquer superfície de vidro. Mantenha um pano separado para qualquer limpeza perto das janelas. Óleo de bebê em tecido ou carpete deixa mancha e não sai com facilidade. Esse produto é só para superfícies rígidas. Bancos estofados, carpete e forro do teto ficam de fora. Óleo de bebê não condiciona couro como condiciona plástico. Couro precisa de lanolina ou de um condicionador específico para continuar macio. O óleo mineral dá ao couro um brilho superficial temporário, mas não penetra a pele como penetra o plástico poroso e o vinil.
Se você tem bancos de couro, mantenha o óleo longe deles e use um condicionador próprio para couro. Em plásticos com textura muito profunda, superfícies com grão alto bem marcado ou pontilhado pesado, existe uma pequena chance de o excesso de óleo se acumular nas reentrâncias se você não lustrar direito. Depois do tempo de espera, preste atenção às partes mais fundas da textura na etapa de lustro. Se houver óleo parado no relevo, tire com a ponta do pano seco. Óleo preso em textura profunda não absorve tão bem quanto em superfície lisa e pode atrair poeira de um jeito que os painéis lisos tratados não vão atrair. Nessas situações específicas, superfícies rachadas, bancos de couro, acabamentos externos muito texturizados em climas extremos, o certo é usar um produto feito para isso. Essa é a resposta real e honesta. Mas os painéis lisos do painel, os frisos das portas, as laterais do console, as maçanetas plásticas, os apliques do para-choque, os acabamentos dos arcos de roda, nada disso precisa de mais do que existe naquele frasco de $3. Esse Armor All na sua prateleira agora, o que você comprou há algumas semanas, o que tem pump ou borrifador, o que você pega sem pensar há anos. Agora você sabe o que tem nele. Você sabe que o silicone fica na superfície e nunca vai mais fundo. Você sabe que o resíduo branco acumulado nas frestas do painel é camada sobre camada de silicone oxidado que nunca foi removido. Você sabe que o ciclo de brilho de 4 dias não é o plástico se comportando mal. É o revestimento agindo exatamente como foi feito para agir, sumindo rápido o bastante para fazer você pegar o frasco de novo. O plástico do seu carro sempre pedia óleo, não silicone, não uma mistura proprietária patenteada. Óleo. O mesmo óleo mineral usado há gerações em tábuas de corte. O mesmo composto que trata a pele ressecada, o mesmo ingrediente de todo bom condicionador de vinil já feito, não importa o nome no rótulo. A Armor All respondeu a isso com silicone por 63 anos, porque silicone cria um resultado que dá foto, marketing e venda num preço com que o óleo mineral jamais compete. E essa conta, nenhum segredo, nenhuma conspiração, é a história inteira. Óleo de bebê sempre foi mais barato, sempre esteve na prateleira da loja por onde você já passava. Sempre fazia o trabalho que disseram exigir uma fórmula com marca famosa. Os profissionais que descobriram isso continuaram usando, porque quando você vive de cuidar de carros, $60 por ano contra 3 por ano não é pouca coisa numa frota. E a diferença entre lucro e custo, não sei o que te trouxe até aqui, não importa. Funciona de qualquer jeito.